Sejam bem-vindos à nossa aula Teologia dos Livros Históricos 2, Esdras e Neemias. A nossa primeira aula discutiu a teologia da obra historiográfica cronista. E na ocasião não apenas definimos o que significa esta obra, como também a sua extensão, incluindo, sobretudo, os livros das Crônicas, Esdras e Neemias. Fizemos também uma comparação entre a teologia deuteronomista e a teologia presente na obra historiográfica do cronista, distinguindo-a sobre tempo, lugar e também teologia. Consequentemente, discutimos os livros das crônicas, buscando entender como o cronista utiliza as fontes para fazer a descrição teológica de sua obra, fazendo principalmente um arranjo no material do deuteronomista, principalmente nos materiais de Samuel e também do livro de Reis. Agora, entretanto, nós vamos estudar especificamente a teologia dos livros históricos cronista de Esdras e Neemias. Já fizemos um estudo detalhado do personagem Esdras, do seu tempo e da sua obra, na aula anterior, e agora faremos um estudo sistemático e estrutural do livro e de sua teologia. Teologia dos livros das Crônicas de Israel, trabalhando ainda o conceito da obra historiográfica cronista de Esdras e Neemias. Nossos objetivos é, em primeiro lugar, analisar as obras de Esdras e Neemias como uma unidade, traduzindo especificamente o conceito primário dessas obras, quando ainda o nome de Neemias não havia sido destacado para ter um livro à parte com o seu nome. Em segundo lugar, descrever a teologia da obra Esdras e Neemias, principalmente dentro da mútua relação narrativa e teológica entre essas obras. O que justifica estudarmos algo desta natureza é o fato de o livro de Esdras e Neemias celebrar a história soteriológica pós-exílicas, principalmente apresentar que as promessas e alianças de Deus permanecem firmes, não obstante as crises e dificuldades pós-exílicas. Quando discutimos a obra do cronista, nós especificamos bem quem eram os leitores de Esdras e Neemias ou da obra do cronista. Nós falamos do seu tempo, da situação social, da situação política, econômica, como também falamos da situação religiosa e da importância da obra do cronista, principalmente ao se referir ao segundo templo, levantando questões que mais adiante seriam desenvolvidas por uma outra teologia que poderia ser chamada a teologia do segundo templo, num desenvolvimento posterior com a apocalíptica, a mística e assim sucessivamente. Quando nós falamos especificamente desta obra extraordinária, é sempre bom referirmos-nos ao fato de que o livro de Esdras, como também o livro de Neemias, são obras pós-cativeiro, tanto pós-cativeiro babilônio, como também pós-cativeiro persa. Na verdade, o povo de Israel volta a repatriar a sua terra sob as mãos
de Artaxerxes Longímanos, sob as mãos de Ciro, dentro das suas sucessivas levas. Então, o período monárquico de Israel, que durou aproximadamente cerca de 5 séculos, nos quais eminentes reis ocuparam o trono, terminou de uma forma desastrosa em 586 a.C., com a magnífica cidade sagrada de Jerusalém sendo saqueada e assim os nobres de Judá sendo removidos para a Babilônia de Nabucodonosor com tudo quanto havia de mais precioso, desde as pessoas até de suas riquezas. 70 anos se passaram em cumprimento às profecias de Isaías, capítulo 14, 22, Jeremias, capítulo 27, versículo 7, e Daniel, capítulo 5, 28. O Império Babilônio é vencido pelo Império Persa e foram, então, o povo de Israel libertos do cativeiro pelo rei Ciro. O livro de Êxodo, embora leve o seu próprio nome, vai ocupar apenas 6 dos 10 capítulos que narram sobre os pioneiros que voltaram do exílio babilônio para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e Jéshua, entre outros grandes líderes, num período que compreende pelo menos uma geração inteira antes de Esdras, pois a obra só se refere a Esdras a partir do capítulo 7 do seu livro. O tema da obra segue um esquema mais teológico do que histórico, embora história e teologia se organizem harmoniosamente. Deus inspira o líder do Império Aquimênida, Ciro, a libertar o povo eleito exilado, a fim de restaurar o templo, a comunidade e os muros de Jerusalém. 3 líderes, portanto, com missões específicas, são os instrumentos divinos para a continuidade da história salvífica. Zorobabel, que se ocupa com a restauração do templo numa primeira leva de exilados. Esdras, com a restauração da comunidade e do culto, numa outra leva, e Neemias, com a restauração dos muros. O número dos que voltaram nessa leva foram cerca de 50.000 pessoas, atendendo ao decreto de Ciro no ano 536 a.C. Passaram-se 80 anos, em 456, houve uma nova volta, embora em número muito reduzido, agora sob a liderança de Esdras, o sacerdote e escriba. Desta vez o decreto parte de Artaxerxes I, Longímano, rei da Pérsia que estava no trono nessa época. Esse novo grupo que volta com Esdras, que era um grupo pequeno, cerca de 2.000 pessoas, eles são, na verdade, remanescentes que estão na corte de Xerxes. Podemos então dizer que a volta dos cativos acontece em 2 fases fundamentais. Inicia com Zorobabel, no início do reinado de Ciro, em cerca de 536 a.C., e é concluída 80 anos mais tarde com Esdras, seguindo especificamente essa narrativa do livro. Esdras, juntamente com Neemias e Esther, nesse caso, vão completar o conjunto de 17 livros que compõem a primeira parte do Antigo Testamento nas Bíblias protestantes. Esses 3, em especial, vão formar um conjunto que documentam o relacionamento de Deus com o seu povo, os judeus, depois do cativeiro. Seria realmente de muito bom alvitre que, à medida que o aluno avance no estudo desses 3 últimos livros históricos, simultaneamente ele leia Ageu, Zacarias e Malaquias, haja vista que estes foram os 3 profetas levantados por Deus no chamado período pós-exílico. Quando nós estudamos a respeito do título do livro de Esdras, nós entendemos que o título que recebe
o nome de seu personagem principal, na verdade, originalmente formava um só livro, com crônicas e Neemias. Esdras e Neemias, que antes formavam apenas um livro, foram separados em primeiro e segunda Esdras inicialmente. E mais tarde, a segunda parte, o Esdras 2, recebeu o nome de Neemias em homenagem ao seu ator e em homenagem ao seu personagem principal. E a Bíblia evangélica e a Bíblia hebraica moderna dividem, na verdade, o livro de 1ª e 2ª Esdras em dois, denominando Esdras e Neemias, como todos nós sabemos, em homenagem às suas figuras principais. Então, esta obra que nós estamos estudando, a obra de Esdras e Neemias, formavam originalmente apenas um livro. O tema desta obra não deixa de ser muito importante. A volta de Israel do exílio para reconstruir o templo, que está relacionado à primeira leva com Zorobabel, a restauração da adoração comunitária e do culto com Esdras, na segunda leva, e a reconstrução dos muros por Neemias, na terceira leva. Então a gente pode tratar essas obras em conjunto a seguinte designação: a volta de Israel do exílio para reconstruir o templo, restaurar a adoração comunitária e reconstruir os muros. Esse ponto é muito importante, porque o livro ele levanta e suscita muitas questões relacionadas ao seu plano, ao seu conteúdo e principalmente ao seu tema. Quando nós falamos, entretanto, da obra Esdras Neemias, obviamente nós precisamos falar mais especificamente a respeito da sua autoria, que a tradição tanto judaica quanto cristã sempre apontaram o livro de Esdras como sendo da autoria e da pena do personagem que leva o nome. No entanto, recentemente, tem sido atribuído a toda a obra de Esdras e Neemias como a obra historiográfica do cronista. Obviamente, quando a tradição que afirma que Esdras é o autor, obviamente ela considera também que Esdras tenha sido o compilador também de várias seções da obra considerada historiográfica cronista, como 1ª e 2ª Crônicas. Esdras, como autor do livro, provavelmente usa as seguintes fontes muito importantes. Em primeiro lugar, provavelmente ele usa as memórias de Esdras. Essas memórias de Esdras, elas são muitíssimo importantes dentro do relato, principalmente pelo o relato na primeira pessoa, não é isso? Eu, e o relato que se segue na segunda pessoa falando ele. Então, quando se olha diretamente o memorial de Esdras, que compõe o capítulo 7 a 10, você já percebe diretamente que há uma narrativa da qual o próprio Esdras insere-se como sendo o narrador. E temos, portanto, um duplo relato de acontecimentos. O primeiro, em eu, que apresenta uma relação autobiográfica, que são os capítulos 7, a partir do versículo 27 até o capítulo 9, 15 de Esdras, apresenta-se, portanto, na primeira pessoa como sendo diretamente uma autobiografia. Mas a partir do capítulo 7, a partir do capítulo 10, versículo 1 a 44, como na seção de Esdras, do capítulo 7, versículo 1 a 11,
há a mudança de uma voz na segunda pessoa, ele, que está mais se referindo a um estilo muito mais narrativo. E, obviamente, que esses dois paralelos de ele com em eu, eles estão interrelacionados de tal maneira que não há distinção, ou um editor posterior tenha organizado diretamente esses dois relatos, colocando diretamente dentro de uma narrativa funcional e cronológica. Por exemplo, em Esdras 9, 1, 5, esse tema, se você observar bem, ele vai ser retomado no capítulo 10, versículo 1 e 6, que não é, na verdade, uma fonte independente, e sim uma paráfrase editorial cujo objetivo é inserir o herói, que é o sacerdote escriba Esdras, na linhagem dos fundadores mosaicos. Daí o acréscimo genealógico, em capítulo 7, versículo 1b até o 5, que o une diretamente a Arão. Quando você nota essa perspectiva, você vai perceber, portanto, que na origem da unidade pode-se conjecturar esse relato em eu, que pode ser, quem sabe, retomado por um autor ulterior. Mas, independente de quem o seja, dentro de umas teorias, a verdade é que essas memórias não há razão para negar que tenham sido memórias de Esdras. A segunda parte são as memórias de Neemias, que compõem o capítulo 1 a 13, basicamente todo o livro de Neemias. Então, no livro de Neemias, você vai encontrar muitos relatos em eu. Primeiro, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2 e 20, onde trata da missão de Neemias e chegada a Jerusalém e as primeiras oposições sofridas. No capítulo 3, do versículo 33 até o capítulo 7, versículo 5, tem a reconstrução da muralha, apesar das muitas oposições que foram feitas ao trabalho de Neemias, e você deve perceber que em tudo isso está o pronome na primeira pessoa. Nós temos também o capítulo 12, do versículo 31 ao 43, quando os muros estão sendo dedicados, ali também há relatos na primeira pessoa. E nós temos também no capítulo 13, do versículo 4 ao 31, o relato de uma segunda missão de Neemias após alguns anos. De igual modo, em Neemias também tem em suas memórias o relato em ele, que é o capítulo 3, do versículo 1 a 32, que é uma lista dos voluntários para a reconstrução dos muros. O capítulo 11, versículo 1 e 2, também fala do repovoamento de Jerusalém, usando também uma outra indicação de relato. O capítulo 12, versículo 27 a 30, que também faz a descrição do cortejo que acompanha a dedicação dos muros. Capítulo 12, 44 e 47, que fala e faz uma descrição de uma época nostálgica ideal. E o capítulo 13, do 1 a 3, onde existe uma introdução a uma suposta segunda missão de Neemias. Então, observa, nesse caso, que nós temos um caráter heterogêneo de materiais que são usados tanto nos relatos da primeira pessoa, eu, como também de ele, que seriam lista de relatos, releituras teológicas, e, em sentido contrário, o relato em eu, que apresenta uma narração continuada. Outros elementos que provavelmente fundamentaram a obra historiográfica do cronista são os documentos e catálogos oficiais presentes no livro de Esdras. Se você prestar atenção, não poucas vezes são utilizados alguns desses instrumentos para poder designar principalmente ordens vindo de Ciro, ordem vindo de Artaxerxes,
cartas em aramaico desses grandes reis ou imperadores diretamente aos judeus e assim discussões diretamente ligadas a aspectos de relato, como os adversários foram consultar a Dário no capítulo 5, a partir do versículo 6, a resposta de Dário no capítulo 6, a partir do versículo 1. E quando você analisa, principalmente aí no capítulo 4, a partir do versículo 11 e depois do versículo 17, você percebe diretamente que aí certos relatos, como no capítulo 1 de Êxodo, a partir do versículo 2, certos relatos em aramaico, escritas, que são diretamente catálogos ligados diretamente à corte, não é isso? Então, nós já falamos sobre Esdras, não preciso mais comentar que ele era filho de Seraías, sumo sacerdote assassinado por Nabucodonosor em 586 a.C., e era também irmão de Josadaque, que era o sumo sacerdote levado cativo, como aparece em 1 Crônicas 6,15, não é isso? Então, falamos já que Esdras era sacerdote da casa de Arão, escriba hábil na lei de Moisés, preparado para ensinar em Israel e atribui-se diretamente a Esdras a organização da sinagoga e do cânon do Antigo Testamento. Isso é muito interessante, principalmente quando você analisa mais de perto a relação que se faz a Esdras com um novo Moisés. Se você percebeu diretamente, é dito nessas obras que Esdras era um escriba hábil na lei de Moisés. Diz também que Esdras era sacerdote. Então, nós temos aqui duas características muito importantes. A primeira, Esdras exercendo uma função sacerdotal que o liga diretamente ao sacrifício, e Esdras sendo um perito na lei, intérprete da lei de Moisés, que o liga diretamente à interpretação da Torá. Olha, pessoal, eu vejo diretamente aquele púlpito colocado para que Esdras lesse a lei ao povo como a leitura da terceira Torá. Eu estou fazendo a obra da terceira Torá da seguinte maneira. Nós recebemos inicialmente, pela tradição bíblica, pela tradição, as tábuas da lei escrito pelo dedo de Deus em pedra a Moisés. Essas tábuas, portanto, foram quebradas. Depois nós temos a repetição da lei feita especificamente para aquela nova geração de judeus que haveriam de ocupar Canaã. E ali foi feito uma segunda releitura da lei, da Torá, em Deuteronômio. Agora nós temos não mais o Monte Gerizim e Ebal, mas nós temos diretamente a repatriação do povo na terra, um púlpito e Esdras, portanto, transmitindo a Torá tal qual o fizera Moisés nos dois momentos, ao receber a lei de Deus e ao comunicar a outra geração. A antiga geração receber a lei, fracassara. A segunda geração receber a lei, fracassá-la. Agora, o segundo Moisés apresenta a lei mais uma vez para que o povo, de modo algum, fracasse. Não é sem razão que alguns autores seguem a tradição de que provavelmente foi Esdras que acrescentara a morte de Moisés no Pentateuco, mas nós não sabemos dizer concretamente se essa tradição é verdadeira, mas que ela existe
existe singularmente. Então, nesse aspecto, portanto, nós vemos diretamente em Esdras essa leitura. Nós vemos em Esdras a restauração da lei, e colocando diretamente como um sucessor legítimo de Moisés. E, nesse caso, a sua função de sacerdote, como também a sua função de escriba, unindo diretamente o sacerdócio araônico com especificamente a restauração do templo e a explicação e ensino da lei, como ocorreu com Moisés. Um outro dado interessante também na obra de Esdras, Neemias, é que as duas obras olhadas em conjunto, e nós podemos falar de três também, porque nós sabemos que o modo como termina o livro das Crônicas, com o decreto de Ciro, com alguma mudança singular e muito pequena, é a maneira como Esdras inicia o seu livro. Então existe, e nós já falamos desde sempre, quando estudamos o livro das Crônicas, da relação cronológica que há na obra historiográfica do cronista, unindo diretamente o livro das Crônicas, Esdras e Neemias. Então, quando nós analisamos sobre esse ponto, nós sabemos diretamente que existe, portanto, nesses livros, uma contemporaneidade afirmada, tanto como Esdras e Neemias. Em primeiro lugar, você pode observar que Esdras, no capítulo 7, versículo 8, Esdras chega em Jerusalém no 5º mês, que era o 7º ano do rei, cerca de 458 a.C. Do versículo 9 até o capítulo 8, 31, fala-se da duração total da viagem de Esdras, do 12º dia de Nissan ao 1º de Ab, isto é, cerca de 108 dias. No capítulo 10, versículo 9 de Esdras, vai falar da assembleia que tem como tema fundamental a reforma dos casamentos, e isso ocorre no 20º dia do 9º mês. A partir do versículo 16 a 17, começa, com a expressão 1º dia do 10º mês, é o começo e fim, que é o 1º dia do 1º mês, dos trabalhos dessa assembleia. Nesse aspecto, em Neemias 1:1, a embaixada a Neemias ocorre no mês de Quisleu, que era o 20º ano de Artaxerxes, cerca de dezembro de 446 a.C. Neemias capítulo 2, verso 1, na entrevista entre Neemias e o rei, isto ocorre no mês de Nissan, que é variavelmente março, abril, em torno de 445, e Neemias, no capítulo 5, versículo 14, fala da duração da missão de Neemias, que vai do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, que dá em torno de 445 a 433. Neemias, no capítulo 7, até o capítulo 8, versículo 2, nós temos ali a leitura solene da lei, que é o 1º dia do 7º mês, enquanto em Neemias 13:6, nós temos a volta de Neemias a Suzã e a sua segunda missão, que ocorre aproximadamente antes de 424. Dessa cronologia bem estruturada que se segue a partir do capítulo 7, versículo 8 de Esdras, a gente percebe, portanto, que há uma cronologia muito bem estruturada nessas obras. E é bom, portanto, que a gente consiga reter alguns aspectos importantes. Primeiro, o fato da contemporaneidade de Esdras e Neemias é afirmada em várias seções, principalmente do livro de Neemias. Firmada, por exemplo, em Neemias 8:9, quando se trata da leitura da lei. Em Neemias 12:26, quando se fala da dedicação
da, perdão, do 12:26, quando se fala da nota cronológica, e também de 12:36, quando se fala da dedicação dos muros. Mas quando você observa essa perspectiva, você percebe diretamente que há um arranjo literário em que essa história ela vai seguindo diretamente uma ordem que não é diretamente o objetivo de querer uma ordem cronológica, mas é mais diretamente de seguir uma ordem teológica desses acontecimentos. Olha só, já foi aventado, por exemplo, que Neemias tenha chegado primeiro do que Esdras. Veio Zorobabel e depois tenha vindo Neemias, e Esdras, portanto, teria feito a terceira leva e não a segunda depois de Zorobabel. Então nós temos uma variedade de autores que preferem diretamente entender que o que nós temos nessa narrativa ligada diretamente à contemporaneidade de Esdras e Neemias é um arranjo artificial literário a serviço principalmente de um objetivo teológico, isto é, a ideia principal é colocar a reforma do muro depois da reforma do templo. Consequentemente, nessa opinião, seria mais coerente teologicamente colocar a reforma religiosa, a restauração do culto da comunidade à frente da restauração dos muros. E essa perspectiva, portanto, argumenta especificamente de que o livro de Esdras e Neemias, eles são, na verdade, eles precisariam fazer uma certa correção do texto e colocar a chegada de Esdras para um outro contexto que seria no 7º ano de Artaxerxes II, que ocorreu principalmente em 398 a.C. Nessa perspectiva, então, a obra reformadora de Neemias teria ocorrido em 445 e precedido a de Esdras, que teria ocorrido em 398. Uma das explicações que se usa para mostrar esse arranjo do livro na defesa de que a reforma dos muros ocorrera antes da reforma do culto e da comunidade, que Neemias esteve à frente de ele em 445, a justificativa diante disso está, no primeiro lugar, que esse arranjo foi feito com um objetivo teológico, que o cronista tenha feito com objetivo teológico para não colocar o reformador religioso depois do reformador civil, dando a entender que a reforma religiosa é prioritária e é a partir dela que se faz a reforma civil. Então, a ideia é que, se você perceber, Neemias 8, a lei é promulgada. Mas, se você observar, a questão diretamente dos casamentos mistos só foi realizada a partir de Esdras 9 e 10, sem que Jerusalém fosse consolidada em suas muralhas, Neemias 2, 3. Então, e repovoada, que é Neemias 7. Então, a pergunta que se faz é muito simples. É uma questão de natureza cronológica. Como explicar a representação bíblica que inverte os dados cronológicos? Ainda uma vez, o propósito teológico posto em cena de maneira narrativa no livro permite dar conta. Como a lei poderia ter sido promulgada, Neemias 8, sem que fosse resolvida a questão dos casamentos mistos, Esdras 9 e 10, e sem que Jerusalém fosse
consolidada em suas muralhas, Neemias 2 e 3, e repovoada, Neemias 7. A resposta de vários autores é que a lei é oferecida a um povo purificado e separado de qualquer alimento misturado, no sentido forte que lhe dá a expressão de Esdras 9:9, ela constitui de agora em diante um muro em Judá e em Jerusalém. Aqueles que afirmam essa antecedência de Neemias sobre Esdras também apontam a distância entre o firmã real de Esdras 7, 11 a 26 e a introdução narrativa de Neemias 8:1 manifesta que essa lei encontra sua justificação só em Deus e não na benevolência do soberano persa. Bom, eu fico nessa perspectiva diretamente com essa cronologia muito bem arranjada de Esdras, Neemias, dentro do modelo tradicional de sequências. Então, essa cronologia das missões de Esdras e Neemias, constituindo diretamente a chegada de Esdras, que parte do capítulo 7 até o trabalho de Neemias, pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, do espaço litúrgico em Esdras e Neemias, que tem uma visão ligada diretamente à questão da santidade, do culto, da comunidade sagrada, e o espaço civil, que tem a ver diretamente com a restauração das muralhas. Então, seria assim. Primeiro, ocorreria a ruptura dos casamentos mistos no cenário litúrgico do templo, que é Esdras 9 e 10. Depois, a restauração da muralha por Neemias, no capítulo 2 e 3. Terceiro, depois, a leitura da lei por Esdras no quadro litúrgico das festas das tendas, que inclui Neemias 8. Depois, a dedicação da muralha por Neemias, que inclui o capítulo 12. E, por fim, a ruptura dos casamentos mistos por Neemias no quadro litúrgico do Shabat. Então, essa perspectiva ela é muito bem, pessoal, delineada por Thomas Home na obra Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, e me parece que o Thomas Home prefere a categoria de um ajuste ou uma correção do texto de Esdras, transpondo, portanto, a chegada de Esdras para o contexto do 7º ano de Artaxerxes II, que seria em 398 a.C. No entanto, eu ainda fico especificamente com a forma tradicional de ler as narrativas dessas obras. Então, quando nós olhamos o que há pouco eu acabei de dizer para vocês, está aqui essa rápida avaliação desses catálogos, não é isso? Os que seguem a ordem cronológica dos relatos, que é o meu caso, por exemplo, os que fazem correções textuais em Esdras 7 e 8 e mantêm as missões contemporâneas de ambos, e aqueles que transpõem a chegada de Esdras no 7º ano de Artaxerxes II, em 398 a.C. Eu, particularmente, fico especificamente com a os que seguem a ordem cronológica dos relatos, não é isso? É porque aqui, essa aqui de 7 e 8, está relacionado principalmente no verso de número 36, da forma de um apêndice, na qual o Vav, que pode ser apenas um E, faz a figura de um acréscimo redacional. Então, diretamente, alguns autores preferem fazer essa correção no Vav e manter diretamente essas missões de Esdras e Neemias simultâneas e contemporâneas. Já, na verdade, há outros autores que preferem 398, colocando a ida de Esdras para Judá depois da reforma de Neemias. Então, quando nós observamos especificamente a esfera de ação
dessas obras, fica cada vez mais claro, obviamente, que essa obra cobre desde a volta de Babilônia até o estabelecimento na Palestina, abrangendo um período aproximado de 79 anos, de 536 a 457 a.C., se tomarmos a base da cronologia que eu já citei em A, não é isso? Que é os que seguem a ordem cronológica dos relatos. Então, seguindo diretamente essa perspectiva, a gente pode observar que dentro do contexto histórico há muitas questões que precisam ser discutidas, principalmente dentro desse foco específico da cronologia. Então, pessoal, quando falamos sobre esse aspecto, então, vamos pular para o nosso próximo evento agora, que seria a data. Obviamente, se nós partimos de que Esdras ele é contemporâneo de Neemias, nós temos, obviamente, uma perspectiva que liga diretamente a obra a datas que não poderia estar diretamente em 398 a.C., como sugeria diretamente a teoria C. Então, partindo do princípio que Esdras foi contemporâneo de Neemias, ele teve tempo hábil para concluir o seu livro entre o mês de abril de 456 a.C., que é o período em que ocorrem os acontecimentos documentados no capítulo 10, do versículo 7 a 44, até o verão de 444 a.C., quando Neemias, vindo, portanto, da corte persa, chega a Jerusalém. Ok? Então, esse esboço cronológico pode nos ajudar a entender um pouco mais essa visão de conjunto diretamente da obra Esdras Neemias. No primeiro momento, o livro vai apresentar 3 esboços, não é isso? Muito bem articulado de forma cronológica. Por exemplo, Esdras, do 1 a 6, nós temos a descrição dos primeiros anos da restauração judaica. Desde o Édito de Ciro, que autoriza a volta dos exilados e a reconstrução do templo em 538, que é o caso de Esdras 1, até a conclusão dos trabalhos sobre o Dário I, que ocorre entre 520 e 515, que compõe o capítulo de Esdras 5 e 6. No intervalo, diretamente os capítulos 3 a 4, coloca em cena principalmente algumas hostilidades autóctones contra os deportados, que é o caso de Esdras 2, e a longa interrupção dos trabalhos devido à desconfiança das autoridades locais. Agora, a segunda seção, que compõe diretamente os capítulos que vão de 7 a 10 de Esdras, nós temos diretamente uma segunda seção que começa com a chegada de Esdras a Jerusalém, e a sua missão fundante é promulgar diretamente a lei de Deus como lei do rei, é a defesa do capítulo 7 e 8, aos quais convém ver a relação desse capítulo 7 e 8 diretamente com o relato de Neemias 8. Então, previamente a essa promulgação, o sacerdote escriba faz romper os casamentos contraídos com esposas estrangeiras numa assembleia solene que vai reunir todos os judeus, que é o capítulo 9 e 10. Então, essa atividade é datada do 7º ano de Artaxerxes, isto é, cerca de 458 a.C., segundo a própria cronologia do livro.
Agora, a terceira divisão, quando você olha o livro de Esdras e Neemias como unidade, compõe-se diretamente o capítulo 1 a 13, que se consagra às atividades do governador Neemias, que ergue as muralhas de Jerusalém e regula uma quantidade enorme de problemas, de problemas sociais, como, por exemplo, o endividamento dos camponeses, a despovoação de Jerusalém, a condição econômica paupérrima dos levitas, além de questões religiosas também, como foi o caso das relações com os estrangeiros e a respeito do repouso sabático. Então, quando você olha por ocasião das missões de Neemias, que deve ter ocorrido a partir de um tempo de 445 antes de Cristo. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, você percebe, na verdade, dentro desse esboço cronológico teológico, uma unidade muito importante dentro do livro de Esdras e Neemias. E a primeira questão teológica que eu gostaria de destacar é que, diferentemente do livro de Esther, que nós estudaremos daqui a pouco, o livro de Esdras e Neemias abundam de referência a Deus, seja no primeiro momento na boca de Ciro, seja no segundo momento na boca de Dário, seja no terceiro momento na boca de Artaxerxes, seja na boca dos próprios judeus e até mesmo dos narradores. Deus é colocado como o Senhor, Deus dos céus, principalmente no capítulo 1. É dito diretamente que a ação e a libertação do povo não é diretamente uma bondade de Ciro, mas é a forte mão do Senhor que desperta Ciro para libertar o povo, para que vá a Jerusalém restaurar o templo. E essa perspectiva, a ideia é apresentar a providência soberana de Deus sobre o governo dos gentios. E essa é uma leitura muito importante que é feita principalmente por Daniel, quando ele afirma mais especificamente que é Deus quem coloca os reis, que tira e põe reis conforme a sua própria vontade, porque é ele que é o rei de todo o cosmos, de todo o mundo. Então, diretamente, esse livro vai apresentar especificamente nesse primeiro momento a graça de Deus, a providência de Deus de cumprir diretamente com as profecias ditas por meio de Isaías e Jeremias, para não citar outro, e como por meio desse remanescente que está retornando, ele é suficientemente poderoso para restaurar o templo, para restaurar a comunidade da aliança e para restaurar os muros de Jerusalém, não obstante as grandes e terríveis adversidades e inimigos que se levantam nesse momento de muita dificuldade. E a prova disso, na verdade, é a ação de alguns profetas, principalmente de Ageu e de Zacarias. Então, a obra do cronista vai apresentar ainda nessa primeira sessão a preocupação com a restauração da casa do Senhor. E haverá no verso 7 do capítulo 1 um retrospecto do que Nabucodonosor levou e, portanto, do que Ciro, o rei da
Pérsia está devolvendo diretamente para que o povo de Israel possa adorar o seu Deus com toda a pompa, com toda a riqueza. E o verso 11 diz: todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Então, é Deus, na verdade, o protagonista do retorno diretamente do povo. Essa é a razão pela qual Esdras fala diretamente da boa mão do Senhor que estava sobre ele, razão pela qual ele não pediria ao rei qualquer tipo de soldado, de proteção, porque ele confiava em Deus. Então ele tinha vergonha de pedir ajuda do rei, sabendo que o seu Deus era soberano para protegê-lo em momento de grande adversidade. E esse livro vai apresentar diretamente, com grande dificuldade, o templo foi restaurado, a casa do Senhor. Então, vai ser apresentado aqui também uma teologia a respeito do templo. Primeiro, chamando de a casa do Senhor que precisa ser edificada, como aparece no decreto de Círio, no capítulo 1, do versículo 2 e 3. Vai se falar da casa do Senhor que será edificada em Jerusalém, porque Deus despertou o espírito de Círio para a restauração da casa do Senhor. Vai ser falado no versículo 7 dos utensílios, da riqueza da casa do Senhor que Nabucodonosor levou e que Ciro, agora tocado por Deus, está devolvendo. Então, essa primeira perspectiva do capítulo 1 tem uma teologia muito forte, que é Deus agindo, movendo. Deus é o grande gesta da salvação do povo. Já no capítulo 2, nós temos, na verdade, algo que apresenta-se também em Neemias, no capítulo 7, do versículo 5 a 73, que é a lista dos que voltaram da Babilônia. Uma sessão muitíssimo importante, porque vai descrever diretamente o número dos homens do povo de Israel que regressaram, assim como também dos sacerdotes e também dos servidores do templo. E aqui é muito importante que nessas descrições não aparece diretamente a palavra casa do Senhor, como apareceu no primeiro capítulo, mas aparece principalmente templo, como uma referência diretamente à casa de Deus e ao serviço que as pessoas faziam a este templo. Então, somente no verso de número 68 é que vai se dizer dos chefes de família que chegaram à casa do Senhor em Jerusalém e deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para restaurar ali o seu antigo lugar. Então observa naturalmente que a perspectiva que a obra historiográfica do cronista tem a respeito do templo é que ali é o lugar onde Deus habita, que Israel, Judá, está sendo restaurado ao brilho eterno dos antigos monarcas, porque o próprio Deus haverá de governar a partir de Jerusalém. Não há, portanto, um trono, mas há o altar. Não há, portanto, um palácio, mas se tem, portanto, um templo. Não há, portanto, um descendente régio de Davi, mas há o próprio Senhor que governa a partir da sua casa e os quais sacerdotes e levitas servem ao templo e ao povo com seus
cantores e servidores que vão morar em suas cidades. Quando nós olhamos o capítulo 3, é falado especificamente do altar que é restaurado. E é muito importante que vários nomes de Deus aparecem dentro dessa leitura. Aparece, por exemplo, o altar do Deus de Israel e fala de Moisés, homem de Deus, Isra Elohim. E se fala sobre os holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Fala-se da festa dos tabernáculos, da festa da lua nova, do holocausto contínuo que é restaurado dentro da casa do Senhor, dos sacrifícios voluntários que todo o povo está levando ao templo. E desde o primeiro dia do 7º mês, todos começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo. Veja que coisa extraordinária. O povo reconhece a ação e presença de Deus no lugar do templo antes que o próprio templo estivesse instituído. Quando então é estabelecido os alicerces, quando eles são lançados, que é a partir do capítulo 3, versículo 7 em diante, nós temos a descrição do templo como se referindo à casa de Deus, como templo do Senhor, como a casa do Senhor e a grande adoração. E essa restauração do culto, da adoração, é feito de acordo com o modelo davídico, é feito conforme as normas estabelecidas por Davi, como menciona e discorre perfeitamente o cronista no livro das Crônicas. E a obra encerra, na verdade, com um grande louvor. Ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Já o capítulo 4 vai falar principalmente dos inimigos que procuram interromper diretamente esta grande obra. E aqui é muito importante porque, não obstante diretamente a ação de Deus para poder restaurar o templo, para restaurar a adoração, no entanto, permanece ali um grupo de pessoas que estão comprometidos em destruir, em apagar, em deter com rancor esta obra. Então, é sabido que tão logo alguém se dispõe a realizar algo em prol da obra de Deus, os adversários do Senhor logo se mobilizam e os seus opositores e desestimuladores da obra. Então, a gente sabe que não foi diferente também, porque depois que os alicerces do templo foram lançados, imediatamente começaram os problemas para os judeus. E é disso que trata o capítulo 4. Ele descreve o início das hostilidades e a primeira vicissitude da obra. E essas hostilidades vieram estabelecer uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, que, de acordo com João, capítulo 4, versículo 9, perduraram durante muito tempo, apesar de João escrever contra essa separação. Então, Isaías profetizara que o povo do norte deixaria de ser um povo à parte dentro de 65 anos. É o que diz Isaías capítulo 7, versículo 8. Quando você considera que ele profetiza em 734 a.C., e que a profecia veio a se cumprir em 669, ou seja, no reinado de Esar-Hadon, que era o rei da Síria, que governou de 680 até 668 a.C., que foi, obviamente, o responsável pela introdução de estrangeiros em Samaria, como segundo o rei 1724. Esses estrangeiros, agora, por sua vez, casaram-se com israelitas e foram justamente seus descendentes que se aproximaram de Zorobabel, dizendo: como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que é o versículo 2 do capítulo 4.
Foi uma proposta, na verdade, sutil, pois estava disfarçada de verdadeira religião. Os líderes logo rechaçaram esta ajuda ao responderem: nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor, que é o versículo 3. Zorobabel imediatamente discerne que era totalmente incompatível judeus e pagãos juntos edificarem um templo santo para Yahvé, estabelecendo para ele especificamente um trono, já que a dinastia davídica havia sido interrompida. Então, após muitas outras ofertas de ajuda igualmente rejeitadas, os samaritanos então provaram a sua verdadeira índole e edificaram o seu próprio templo no Monte Gerizim, como se apresenta lá em João no capítulo 4, versículo 20 e 28. Então, essa oposição ela foi bastante sutil. Queria edificar juntamente com os judeus, mas essa proposta foi discernida e rejeitada pelos homens de Deus que estavam à frente da tarefa da reconstrução do templo. Claro que depois essa oposição se torna mais notória quando os inimigos procuravam abertamente desanimar os trabalhadores para que definitivamente eles desistissem daquele importante empreendimento e usaram pelo menos 3 tipos de estratégias que o capítulo 4 nos apresenta. Primeiro, tentaram ludibriar os judeus para um acordo sutil. Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Versículo 2. Segundo, pela visível oposição. Versículo 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Terceiro, pelo embuste, se utilizando de expedientes ilegítimos. É o que diz o versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, que é o versículo 5. Quando você percebe isso, a ideia é que a restauração do culto a Javé não ocorreria sem a devida oposição. E os líderes, portanto, estavam atentos. Então, quando nós observamos esse episódio, nós temos um daqueles enigmas que é inevitável a todos quantos fazemos a obra de Deus. Como explicar o fato de que, embora o povo de Deus permaneça unidos, seus inimigos obtiveram vitória por algum tempo, conseguindo que os trabalhos fossem suspensos, que é o versículo 21 a 24 do capítulo 4. Pessoal, não tem outra explicação a não ser considerar que devemos sempre estar preparados para inevitável investida de adversários, mesmo quando se está trabalhando fielmente para Deus. Deve-se estar igualmente preparado psicologicamente para possíveis decepções ou mesmo interrupções em nossos planos. Não há dúvida de que a provação se constitui num dos expedientes que o Senhor utiliza visando o nosso crescimento espiritual. Então, você vai perceber que já no capítulo 5 a 6, nós temos, portanto, a reconstrução do templo. Mas olha que o capítulo 4, versículo 29, termina assim. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Pessoal, o que significa que os inimigos lograram êxito, enviando cartas ao rei Artaxerxes para que essa obra fosse impedida. No primeiro momento, eles tentaram derrubar a obra, impedir a obra, aliando-se para, por meio dessa aliança, atrasar, dificultar a obra. Como foi rejeitado, eles procuraram um segundo subterfúgio, que foi diretamente escrever para o rei, dizendo e falando mal do povo de Israel, colocando, portanto, no ouvido do rei que a unidade do reino dele correria grave perigo se permitisse que o povo de Israel fizesse a restauração
do seu templo e dos seus muros. E obviamente que é assim que termina diretamente o capítulo 4. Agora, no capítulo 5, nós temos as extraordinárias exortações dos profetas enviados por Deus, Ageu e Zacarias. A obra fica estagnada aproximadamente 15 anos e finalmente Deus quebrou o silêncio agora sobre a pregação profética de Ageu e Zacarias e os trabalhos são retomados diretamente e mesmo as ameaças do governador Tatenai e seus aliados foram motivos para impedir a obra. Continuamos daqui a pouco.